Bom dia, vamos dar início ao nosso estudo bíblico, no qual hoje nós vamos falar sobre o Pentateuco. O que é Penta? 5. Então hoje nós vamos começar a nossa aula, que nós temos muito tempo para aprender aqui alguma coisa e falarmos alguma coisa sobre o Pentateuco, ou as leis de Moisés. Amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos, para que Deus venha nos abençoar, abrindo, Senhor, o nosso entendimento e o nosso intelecto. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deu, por esse privilégio de estarmos vivos. Senhor, nos ajude, Senhor, a entender e a praticar a sua palavra, apesar de sermos falhos. Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas, Senhor, transgressões, a minha pequenez. Senhor, nos ajude, meu Pai, a entender um pouco mais a sua santa palavra. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso estudo, nos ajudando a entender, a guardar e a praticar na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Você que está em casa aí, quiser pegar uma caneta ou um lápis, para você anotar alguns versículos que a gente vai falar, seria muito importante para a gente ter essa sequência de aprendizado. Porque não é porque a gente está aqui, irmãos, que a gente é o expert, não. Porque nós temos muito que aprender ainda das coisas de Deus, nós não sabemos nada, né? Nós temos só um pouquinho de entendimento, no qual a gente preparou, fomos preparados, né? Então, mas é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá o entendimento. Porque tem pessoas que dizem, eu sei tudo da Bíblia. Não sabe, né? Que a própria Bíblia nos ensina. Em 1 Coríntios 8:2, lá diz assim, aquele que cuida saber alguma coisa, ainda não aprendeu como deveria saber das coisas de Deus. Isso é que está escrito lá em 1 Coríntios 8:2. Então a gente não sabe. Por quê? A Bíblia de Gênesis, que é o início, até Apocalipse, é tudo mistério. Tudo mistério. Então nós precisamos ter um pouco mais de interesse quanto à palavra de Deus. Porque às vezes a gente tem preguiça. Acabou o culto agora mesmo, graças a Deus, uma palavra muito abençoada com a pastora Regiane. Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais. É meia hora só de estudo, né? Porque tudo da Bíblia, meu irmão, é gradativo. Não é uma coisa apressada. Nós não podemos ter pressa para aprender das coisas de Deus. Nós temos que ter pressa, é para confiar em Deus, é para ter fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a nossa fé, ela ainda está o quê? Está muito pequena e nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos lá, Bruninho, Salmo de número 19 e o verso 7 e 8. Salmos de número. Salmo não tem capítulo, viu, irmão? Salmo ele é número e versículo. Ou seja, ele é de 1 a 150. Não tem capítulo. Ele tem o quê? Números e versículos. Amém? Que diz assim. A lei, nós vamos falar dela agora, que é a lei de quem? De Moisés, né? Dos 5 livros. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Ela dá o frescor para a nossa alma, né? O testemunho do Senhor é fiel. Será que o meu testemunho é fiel? O seu é fiel? Porque a gente vê muito aí, certos carros aí, né? Deus é fiel. Por que a gente não coloca uma interrogação? Será que eu sou fiel? Mas quem sabe isso é só Deus, né? E dá sabedoria aos simples. Tudo que a gente for fazer para Deus, estudo, visita, pregação, tem que haver primeiro o quê? A simplicidade. Porque Deus era o quê? Simples e humilde. 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração ou o âmago, né? O mandamento do Senhor é puro. O que é mandamento? É lei por aí afora, né? E alumia os olhos. Pode ser os olhos do coração.
Porque a gente não vê o coração de ninguém, a gente vê as atitudes da pessoa, né? Então, como que eu tenho que provar que eu sou um cristão? É nas minhas atitudes, né? Quando a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, que está lá em Gênesis 1:26, ali está falando o quê? Que é nas nossas atitudes, não é que eu pareço com Deus, não é que eu pareço com Jesus ou com o Espírito Santo, não. Ali está falando, é nas atitudes, né? Se a minha atitude é boa, eu pareço com Ele. Se as minhas atitudes são más, eu pareço com quem? É com o Tutu, né? É com aquele encardido lá, né? Então, dele nós queremos o quê? Distância. Já basta a bagunça que ele está fazendo aí no mundo, né? Então nós temos que recorrer a quem? A Deus, a Jesus Cristo, né? É só Ele é que pode nos ajudar, nos salvar, nos libertar dessa maldição que está aí no mundo. Porque nós ainda, irmãos, ainda estamos debaixo de uma maldição. Qual que é essa? É a morte. Mas aquelas pessoas que morreram em Cristo, né? Lugar garantido, ou com Cristo. Amém? Então vamos lá. O livro de Gênesis, ele foi escrito por quem? Por Moisés. Esses 5 livros, que é um conjunto de livros, né, que Moisés apresenta para a gente, ele tem 2 partes, né? Gênesis, por exemplo, ele tem o quê? É a primeira parte que nós vamos estudar, né? Depois a gente vai avançando um pouco, até chegar no 5º livro. Então, Gênesis ele é dividido em 2 partes. Gênesis 1, do 12 ao 50, ele é o quê? É um personagem, é um acontecimento, né? Agora, quando a gente vai para o 2º livro, para o segunda parte do livro de Gênesis, aí nós encontramos o que nela? Nós encontramos o que é? Os personagens, que são quem? Abraão, Isaac, Jacó e José. Na criação, o que aconteceu? Os 4 acontecimentos, né? Criação, queda, dilúvio e Babel. Isso aí está em Gênesis 1, do 1 ao 11, né? Quando a Bíblia narra, lá em Gênesis 1, o versículo 1 e 2, ali é uma pequena introdução. Porque, na verdade, Deus fez o mundo com as mãos. Não. Ele fez com o poder da palavra. Coloca para mim, Bruninho, por favor. Gênesis 1:3. Então, através do poder da palavra, é que Deus fez o mundo. Porque as nossas palavras, irmãos, ela tem que ser para abençoar e não para amaldiçoar. Ali no 3 diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Isso aí é poder de palavra. Eu acendo a luz na minha casa com a mão. Eu chego lá e falo assim, apaga a luz. Ah, vai apagar? Não, isso é mágica. Não, não é isso, né? Então Deus disse, haja, e houve. Está confirmado que houve, né? Ao decorrer dos estudos, a gente vai aprofundando um pouco mais. Então, quando ele diz essas palavras, o que ele quis dizer? Que há poder nas palavras. A dele é a principal, a nossa é a segunda palavra. Até o nosso não, ele tem que ser verdadeiro. Por quê? Eu não faço isso, acaba fazendo. Eu faço isso e não faz, né? Porque lá em Mateus 5,37, lá diz assim, tudo que passar disso é do maligno. Então tem coisa que a gente não pode deixar passar para o maligno, né? Lá diz assim, seja porém o vosso falar ou dizer, dependendo da tradução da Bíblia, sim, sim, não, não. Por que esse sim, sim? É, não é, não é. Qual que é o não, não? Não, não e não. A gente tem que negar certas coisas, a gente falar para nós mesmo. Não, não. Porque se a gente for lutar com as nossas forças, as nossas vontades, aonde a gente vai chegar? Às vezes as nossas vontades é para um lado que não condiz com as nossas palavras. Então, esse sim tem que ser através das coisas de Deus. E o nosso não sempre limitar. Porque nós precisamos ser metódicos, irmãos. Por quê? Raciocinar e falar primeiro você tem que pensar. Porque às vezes a gente não pensa para falar, né? E nesses momentos é que a gente às vezes erra.
Então o Pentateuco, ele vem da palavra de quê? De 5 livros, né? Ele vem de uma palavra do grego, que significa volumes, né? Que se compõe-se de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros, né? Acha para mim, por favor, Números 8:1. Vamos ver se vamos falar um pouquinho desse povo aqui, né? Quem são esse povo? Números 8:1. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Quer dizer, ele já disse para ele mais alguma coisa. Aí ele falou para ele mais ainda, né? 2. Falarão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. Então, o que Deus está falando aqui, irmãos? O povo ouviu atentamente a Esdras, enquanto lia a palavra de Deus. E suas vidas foram o quê? Mudadas. Então, através da palavra que Deus disse, ou Ele fala conosco, é para mudar a nossa vida. Espera aí, mas como é que Deus fala com a gente? Primeiro, Deus fala com a gente lendo o quê? A Bíblia. Não existe esse negócio de eu abrir a Bíblia aqui, mensagem de dedo ou estudo de dedo. Quer ver o que Deus tem para falar comigo? Judas enforcou. Não, nem isso não, Senhor. Aí fecha o olho, fala de novo, Senhor. Ele faz o mesmo. Nem isso não. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei ler. Você não tem ouvido? Tem problema para escutar. Pede alguém para ler para você. Então nós precisamos aprender e não ficarmos só por boca dos outros. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, e tudo que falar para você, confere na Bíblia. Evangelho de João 5,39. Lá diz assim: examinai as Escrituras. O que é a Escritura? É o que está escrito aqui dentro. Então nós temos que examinar, investigar o que está escrito. Ah, eu acho que está na Bíblia. A Bíblia não tem axiologia. É ou não é? Tem ou não tem? Aparece. Não, não tem isso. Está escrito lá? Todo mundo, irmãos, tem um endereço aonde mora. Todo mundo tem endereço da sua casa, né? Ah, eu acho que a pastora Brasilina mora lá na praia. Não, lá mora lá a filha dela. Ah, eu acho que o Bruninho e o Natan mora lá no Macaquinho. Não, eles moram também na praia. Tem endereço, tem o número da casa deles. A Bíblia, ela é um endereço. E o número é onde você vai ler. Né? Então, tem pessoas que... Ah, você vai procurando na Bíblia, não está. É igual o caso um pastor estava pregando, ele ia pregar sobre a mentira. Aí ele falou assim: hoje nós vamos falar sobre a mentira. Aí pregou sobre a mentira e tal, e falou assim para o pessoal, falou, domingo que vem a gente dá sequência nesse estudo, nesse culto sobre a mentira. Porque às vezes, irmão, a gente desliza, fala uma mentirinha, né? Fazer um pequeno sofisma, né? Meia verdade, meia mentira. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o pastor falou assim: eu vou passar o evangelho para vocês estudarem em casa. Evangelho de Marcos 18:18. Amém. O pessoal, amém. Quando chegou no pós-domingo, ele falou, lembra que nós falamos domingo passado? Nós ia falar sobre o quê? A mentira. Beleza. Quem aqui leu Marcos 18:18? Metade da igreja levantou a mão. Falou, cambada de mentiroso, não tem Marcos 18:18. Como é que vocês leram? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque às vezes a mentira quer pegar a gente. Então, irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer para nós aqui? O fato de ouvirmos a Bíblia, ou aprendermos da Bíblia, frequentemente, pode nos tornar insensíveis às suas palavras. E inúmeros são os ensinos. Para que isso não ocorra, devemos ouvir cuidadosamente cada versículo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a responder a seguinte pergunta:
como esse precioso texto bíblico se aplica à minha vida. Porque muitas coisas que nós estudamos, ela tem que ser aplicada na nossa vida. Tem personagens, passagens bíblicas, por exemplo, a história de Jó. A gente, quando lê a história de Jó, a gente dá vontade de chorar. Como é que uma pessoa pode passar por aquilo? Um ser humano passar por aquilo? É difícil, né? Jesus Cristo, quando a gente viu esse último filme aí, Mel Gibson, Paixão e Morte de Cristo, então, aquilo ali é um sofrimento violento. Qual ser humano que passava por aquilo? Ninguém. Então, nós precisamos aprender com a história e com a veracidade das coisas de Deus. Para quê? Para que nós possamos tirar proveito de certas coisas. Porque tem muita coisa, irmão, na Bíblia que nós não praticamos. Não praticamos. A pessoa fala assim, 100% Jesus. 100% o quê? Como é que é 100%? Né? Porque colocar aqui o nome de Jesus no peito é fácil, né? Eu quero saber se a gente tem peito para carregar ele. Às vezes não tem. Sempre lembrar de um versículo. Às vezes a pessoa fala assim, fulano na igreja é enjoado. É enjoado por quê? Você tem que falar coisa que te edifica, irmão. Você tem que ouvir coisa que te edifica. A Bíblia dá passagem para isso, né? Lá em 1 Coríntios, parece que é 9, 12 e 10, 23, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se te convém, escuta. Não te convém, não escuta. Lá no 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Se não te edifica, sai fora. Então eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que aprender a palavra de Deus. O livro da lei do Senhor, encontrado por Ilquias, era o quê? Lá em 2 Crônicas, vamos lá? 2 Crônicas 34, 14. Vamos ver o que esse Ilquias era. E o que ele encontrou? 2 Crônicas 34, 14. Que diz assim: ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Porque os 5 livros, irmãos, as leis foram escritas por Moisés. Porque, na verdade, na Bíblia, você não vai encontrar Deus escrevendo na Bíblia. No Velho Testamento, só tem 2 lugares que aparece o dedo de Deus. E no Novo Testamento só tem um lugar. Mas na frente nós vamos explicar tudo isso aí. Então, quando esse livro foi encontrado, Ilquias achou esse livro. Aí ele foi ler o livro, ver o que estava escrito no livro. Já era o Pentateuco. Então, quando ele achou esse livro, provavelmente o livro de Deuteronômio, perdido durante o governo dos maus reis. Agora que o livro havia sido encontrado, Josias percebeu que dedicadas mudanças seriam necessárias a fim de trazer a nação à volta à obediência, aos mandamentos de quem? De Deus. Também ela é registrada lá em 2 Reis 22, do 8 ao 13. Tem que ler tudo lá para entender. 2 Reis, do 22, do 8 até o 13. Então, você vai entender isso lá. É bom passar alguns versículos assim, porque se tiver tempo, ler em casa. Então, quantas são as leis de Deus? As leis de Deus é o mesmo total de ossos que nós temos no corpo. Quantos são? 613. O mesmo total de ossos que nós temos no corpo. Então, é muita lei. Porque a lei do homem é uma e a de Deus é outra. Muitas coisas tiradas de Juízes, do livro de Juízes, se aplicam hoje. Até esse pessoal que forma aí para juiz, bacharel, então eles tiram essas leis, tiraram muitas, das leis de Deus. O Torá, nos escritos ou nos manuscritos hebraicos, estes 5 livros foram só um pergaminho
contínuo, sem divisão. No grego já passava a ser outro nome, né? Cidadela. Pergaminho do latim é pergamina, originária da cidade de Pérgamo. Pele de quê? De animais, preparada para nela se escrever. Vamos lá? 2 Timóteo 4,13. 2 TM 4,13. Vamos ver os pergaminhos, que eram também usados para se escrever, né? Hoje a gente tem facilidade, gráfica e tudo. E temos o nosso papel, né? Porque segundo nos aí, papel aceita tudo, mas não é bem assim não. Que diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Quando eu fiz a primeira teologia na Igreja Batista, segundo o nosso professor, aqui em Belo Horizonte tem uma igreja aí que tem um pedaço do pergaminho. Parece que é a primeira igreja batista. Tem lá um pedaço do pergaminho, né? Eu gostaria de ver, que eu não vi e não conheço, né? Porque tem gente que já viu tudo, né? E às vezes não viu nada. A prisão de Paulo provavelmente aconteceu tão de repente que o apóstolo não pôde retornar à sua casa para buscar os seus pertences pessoais, por estar preso em uma masmorra, lugar brabo, né? Úmida e fria. Hoje nós estamos presos aonde? Dentro de casa, né? Lógico que não é masmorra a nossa casa, mas Paulo foi preso numa masmorra, né? Lugar terrível, imundo, úmido, né? Hoje nós estamos aí cumprindo uma lei, cumprindo uma certa sequência de leis que também os nossos governantes nos fizeram passar por ela, e eles também têm que passar. É isso? Então vamos cumprir adequadamente isso. Por estar preso numa masmorra e fria, Paulo pediu a Timóteo que trouxesse sua capa. Mais do que isto, Paulo queria seus livros. Eu queria ter a inspiração de Paulo, viu, Bruninho? O caboclo gostava de estudar, viu? Eu gosto de estudar, né? Então, você tem que ter aptidão para essas coisas, né? O homem, por todo lugar, o homem estava preso, por onde ele passava, o homem era dedicado à leitura, né? Segundo a Bíblia, né? Ele era muito intelecto, era um dos mais intelectos. Depois de Jesus era ele, né? Ele tinha boa formação, então ele era dedicado à palavra mesmo. Quanto mais ele lia, mais ele aprendia. Assim é com a gente, né? Quanto mais a gente se dedica, a gente aprende mais, né? Então vamos ver o que tem mais aqui para nós. Na lição 1, irmãos, da apostila que nós estamos estudando, do Pentateuco, tem alguma coisa aqui para nós começarmos a aprender. Vamos lá, Bruninho? Na lição 1, Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Esse estudo, irmãos, que nós estamos fazendo não é nada teológico, tá? É uma escola bíblica, porque o estudo teológico do Pentateuco é coisa mais aprofundada. Então aqui nós estamos dando uma simples explanação do que nós podemos entender, para depois a gente fazer um curso, quem tiver interesse, né? Aqui na nossa igreja tem um bom curso teológico, então para você fazer, para a gente aprender um pouco mais. Aqui nós estamos falando nada de teologia, né? Aqui é um estudo simples, que nós estamos praticando aqui e aplicando. Amém? Diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã, o dia sexto. Aqui nós temos que preparar esse dia sexto para a gente entender um pouco. Se Deus fez o mundo na semana, peraí, ele começou foi no domingo? Porque a semana começa no domingo, né? Para nós entendermos melhor, se começou no domingo, então vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira. Se ele fez na segunda, então foi no sábado, né? Porque, segundo a Bíblia, no sétimo ele descansou. Não é isso? Então, voltando ao que nós falamos lá na introdução, foi tudo através do poder da palavra. E quando fala muito bom, foi tarde e amanhã, o dia sexto. Então, quando Deus
criou o mundo e nos criou, que nós também somos o mundo, né? A igreja também somos nós temos que entender um pouco mais sobre o dia, a claridade, né? Porque, na verdade, hoje no Brasil, nós temos um calendário. O calendário Abib Onissan, isso aí já é um estudo teológico, né? O dia deles lá começa às 18 horas, termina às 18 horas. Né? Nós aqui, para ser, por exemplo, amanhã, segunda-feira, né, o segundo dia da semana, é a partir de meia-noite e alguns segundos. Né? Lá não, lá o dia termina, né, às 18 horas. Depois das 18 horas, aí é o quê? Aí já é outro dia lá para eles. Então, Deus viu que era a sua criação e era excelente em todos os aspectos. Você, eu, nós somos parte de Deus. E Ele gosta de nós, da maneira como nos fez. Se em algum momento você sentir-se desvalorizado ou diminuído, lembre-se que Deus o criou por uma boa razão. Você tem valor aos olhos dele. Eu gosto de uma passagem na Bíblia, está lá no Evangelho de João 3,30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como que eu vou crescer? É praticando a palavra de Deus. Como que eu vou diminuir? No meu orgulho, na minha desobediência a Deus. É nisso que nós temos que diminuir. Eu vou encolher? Não. Eu vou crescer mais como? Não, porque tem gente que cresce para os lados. Né? Engorda demais, fica obeso. Então nós não podemos ficar assim não. Né? Nós temos que crescer no conhecimento das coisas de Deus. Né? Porque se fosse assim, irmãos, tão fácil, né? Servir a Deus é difícil? Muito. Mas é gostoso, é prazeroso. Né? Tudo que é de Deus eu quero. Agora do inimigo, do encardido, não quero nada não. Então esse crescer é nessas coisas aí que nós precisamos aprender um pouco mais das coisas de Deus. E às vezes nós não estamos o quê? Aprendendo ainda das coisas de Deus. Então, esse Pentateuco, o conjunto dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. O versículo-chave disso aí é qual que é? O Gênesis 1:27, né? Vamos lá? Gênesis 1:27 é o último versículo que nós vamos ler hoje, que no próximo domingo a gente fala mais. Nosso tempo já está esgotando. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Lá no verso 23, lá está falando só do homem. Aqui que já começa a aparecer a mulher. Porque tem partes na Bíblia que parece o homem e parece a mulher. Tem partes na Bíblia que é direcionada ao homem, mas é também a mulher. Aí se dá um nome de cofania. Aí já é uma parte teológica. É tanto homem quanto mulher. Então, quando Deus criou, Ele criou ali homem e mulher. Os criou. Como é que é isso? Porque aí é macho e fêmea. Deus não criou o homem para morar com outro homem. Deus não criou a mulher para morar com outra mulher. Eu estou falando aí em relação íntimas. Então, Ele criou o homem. É homem. Que é muito bonito. A criança, quando nasce, eu gostava de ver lá na roça, né? Aí as minhas filhas, na qual tem alguma lá que está assistindo a gente a essa hora, é menino ou homem? Ué, já respondeu já uma vez. Menino ou homem? É menina mulher? Então, os vocabulários assim que é nosso da roça, igual eu sou da roça, né? Subir para cima, descer para baixo, né? A gente é limitado a essas coisas, né? Da nossa simplicidade, não temos tanto estudo assim, né? Então, quando Deus criou, Ele fez, né? Ele não criou só o mundo, igual nós falamos na introdução. Ele nos criou também, que somos mundo. Mas Deus fez tudo. Você concorda que Deus fez tudo, Bruninho? Deus criou tudo. Sim ou não? Fez? Fez não. O mal Ele não criou. Ele criou só o bem. Né? Aí a pessoa pergunta assim: quem que criou Satanás?
Foi Deus? Não. Lá no início, o que ele falou, né? Ele criou um anjo de quê? Um anjo de luz. Ele que se transformou, era um casulo. Não é que Deus criou o Satanás direto, não. Por exemplo, o inferno foi Deus que criou? Não, também não. Ali foi coisa do maligno, coisa do diabo, né? Quando a gente é pai, igual eu sou, avô, né? Então aquela criança nasce, né? Você criou ali uma criança. Se amanhã ela quiser transformar num bandido, alguma coisa, você criou o bandido? Não. Você criou um ser humano, é igual a Deus. Por que que, às vezes a pessoa pergunta assim para a gente, Deus mandou Jesus para tirar o pecado do mundo, mas não tirou não? Tirou. Ele tirou daquele que quis. Aquele que não quis não vai tirar mesmo não, ué. Então, quando Deus nos criou, é para quê? Para ele ter uma pessoa, né, em quem ele possa confiar. Por que que criou Adão? Para ter com quem interagir, né? Mais na frente nós vamos entrar nisso aqui, né? Porque Deus não queria ficar sozinho. Então ele queria interagir com alguém. Amém? No próximo estudo a gente dá sequência nisso aqui. Ok? Esse estudo gostoso, no qual eu gosto muito. Oh, maravilha. Vamos agradecer a Deus, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelos nossos estudos que nós tivemos. O Espírito Santo nos ajuda a entender, guardar e praticar na nossa vida tudo o que está sendo ensinado, Senhor. Que o Senhor nos capacita cada dia mais. Senhor, tem misericórdia da nossa igreja, de todas as igrejas. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Igual foi pregado aqui, foi clamado. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Atende o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom domingo.